A cruz, símbolo de sofrimento, instrumento de morte. Na Sexta-feira Santa, relembramos a paixão de Cristo. Contemplamos o Filho de Deus entregando-se à agonia e à morte. Mas a cruz é mais do que um símbolo de dor. Historicamente, a cruz era um instrumento de execução usado pelos romanos para punir criminosos. No entanto, para os primeiros cristãos, a cruz tornou-se um símbolo de esperança e redenção. Ela representa o sacrifício supremo de Jesus, que, ao morrer na cruz, trouxe salvação à humanidade. A sombra da cruz se estende sobre a história, lembrando-nos do amor incondicional e da promessa de vida eterna. Séculos antes, Isaías profetizou o sofrimento do Messias. Foi traspassado pelas nossas transgressões. Isaías 53, 5. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Cada palavra encontrou seu cumprimento na paixão de Cristo. O profeta Miqueias previu que o Messias nasceria em Belém. Miqueias 5, 2. E assim foi, conforme relatado em Mateus 2:1. Zacarias falou do rei que viria montado em um jumento. Zacarias 9:9. Jesus entrou em Jerusalém exatamente dessa forma. Mateus 21:5. O Salmo 22, escrito por Davi, descreve detalhes da crucificação. Salmo 22:16. Jesus clamou essas palavras na cruz. Mateus 27:46. Cada profecia, um vislumbre do sofrimento e da glória de Cristo que viriam. Para aqueles que testemunharam, a cruz representava o fim. Desespero e derrota pareciam envolver os seguidores de Jesus. O seu silêncio na cruz era um mistério insondável. A dor e a confusão dominavam seus corações, enquanto tentavam entender o propósito de tanto sofrimento. Mas a cruz não era o fim, era o começo. O mistério da missão de Jesus se revelaria de uma forma que ninguém poderia imaginar, transformando o desespero em esperança e a derrota em vitória. Jesus, o Cordeiro de Deus, se entregou por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3:16. Na cruz, a justiça de Deus encontrou a misericórdia divina. O preço do pecado foi pago, a dívida da humanidade foi quitada. No contexto da teologia cristã, Jesus é visto como o Cordeiro sacrificial, uma referência direta ao Cordeiro da Páscoa na tradição judaica. Assim como o sangue do Cordeiro poupou os israelitas no Egito, o sangue de Jesus nos salva do pecado. Sua morte e ressurreição são o cumprimento da promessa divina de redenção e salvação para toda a humanidade. Vitória emergente. Das trevas para a luz. A aparente derrota da cruz ocultava uma vitória grandiosa. O véu do templo se rasgou. O poder do pecado foi quebrado. A morte, outrora invencível, foi vencida em seu próprio território. A luz da ressurreição começava a romper a escuridão. A transformação das trevas para a luz simboliza a passagem da morte para a vida, da desesperança para a esperança. Na teologia cristã, a luz representa a presença divina, a verdade e a salvação. A ressurreição de Jesus é o amanhecer de uma nova era, onde a luz da esperança e da renovação brilha intensamente.
Cada raio de luz que rompe a escuridão é um lembrete do poder redentor de Cristo e da promessa de novos começos. Ressurreição, o clamor triunfante sobre a morte. No terceiro dia, o sepulcro estava vazio. Ele não está aqui. Ressuscitou. Mateus 28, 6. A ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé cristã. É a vitória definitiva sobre a morte, a promessa de vida eterna. Para os cristãos, este evento não é apenas um milagre, mas a confirmação de que a morte não tem a palavra final. A ressurreição traz esperança e renovação, simbolizando que, através de Jesus, todos podem alcançar a vida eterna. É um clamor triunfante que ecoa através dos séculos, lembrando-nos do poder do amor divino e da promessa de um futuro glorioso. Um novo amanhecer. A promessa para a humanidade. A Páscoa anuncia um novo começo, uma nova aliança. A humanidade, antes perdida, encontra a redenção em Cristo. A promessa de vida eterna é estendida a todos que creem. A esperança renasce, mais forte do que a morte. Jesus fez muitas promessas aos seus seguidores. Ele prometeu paz em meio às tribulações, alegria que ninguém pode tirar e a presença constante do Espírito Santo. Essas promessas oferecem esperança e segurança aos crentes, lembrando-os de que não estão sozinhos. Em tempos contemporâneos, essas promessas continuam a ser um farol de luz, guiando e fortalecendo a fé dos que creem. Celebrando a vitória oculta, um chamado à reflexão. Neste domingo de Páscoa, celebramos a vitória oculta na cruz. Reflitamos sobre o sacrifício de Jesus e o seu amor incondicional. Que a alegria da ressurreição inunde os nossos corações. Que a esperança da Páscoa ilumine os nossos caminhos. É um momento para cada um de nós considerar profundamente o significado da ressurreição de Jesus em nossas vidas. A importância da reflexão pessoal e do crescimento espiritual é fundamental na fé cristã. Que possamos encontrar tempo para meditar sobre o impacto do sacrifício de Jesus e como ele nos chama a viver com amor, compaixão e esperança renovada. Vivendo a esperança da Páscoa, um legado duradouro. A Páscoa não é apenas um dia, mas um chamado à ação. A ressurreição de Jesus deixou um impacto duradouro no mundo, moldando culturas, inspirando movimentos de justiça e promovendo a paz. Suas ensinanças continuam a guiar milhões, incentivando atos de bondade e compaixão. Vivamos em gratidão pelo sacrifício de Cristo. Compartilhemos a mensagem de esperança e amor com o mundo. Que o legado da Páscoa inspire vidas transformadas e continue a influenciar gerações futuras. Ao romper da aurora, no dia seguinte ao sábado, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, partiram para ungir o corpo de Jesus. Elas se perguntavam como iriam remover a pesada pedra que selava o túmulo. Mas, ao chegarem, encontraram a pedra já removida. Dentro do sepulcro, um jovem vestido de branco as saudou. Ele lhes deu a notícia surpreendente. Jesus havia ressuscitado. Orientou-as a informar Pedro e os apóstolos que Jesus os encontraria na Galileia, conforme havia prometido. As mulheres, tomadas de espanto e temor, correram do túmulo, a princípio sem nada contar a ninguém.
Assim como a gente fica sem palavras quando recebe uma notícia muito forte, né? É como se a ficha não caísse. Naquele momento, um novo capítulo se iniciava. Um capítulo de esperança, ressurreição e o cumprimento de uma promessa divina. Não era apenas o fim da vida terrena de Jesus, mas o alvorecer de um novo começo para toda a humanidade. Que nem quando a gente faz uma promessa de ano novo, sabe? Mas essa promessa de Jesus é muito maior, é para todos nós. Ao refletirmos sobre esse evento milagroso, que ele nos inspire a viver cada dia com fé e esperança renovadas, levando adiante o legado da Páscoa em nossos corações e ações. Como a tradição popular a celebra, na Semana Santa, com as procissões. Que a gente possa sentir a presença de Jesus ressuscitado em cada gesto de carinho, em cada abraço apertado. Os registros escritos mais antigos da morte e ressurreição de Jesus se encontram nas cartas de Paulo, escritas aproximadamente 2 décadas após a morte de Jesus. Durante esse período, os cristãos já criam firmemente nesses eventos. Alguns estudiosos sugerem que essas cartas incorporaram credos e hinos primitivos, escritos poucos anos após a morte de Jesus e originários da comunidade cristã em Jerusalém. É como se, desde o início, a fé na ressurreição já estivesse pulsando no coração dos primeiros seguidores. Esses credos, embora estejam inseridos nos textos do Novo Testamento, nos oferecem um vislumbre crucial do cristianismo primitivo, como uma janela para o passado, falando de seu filho, que segundo a carne, veio da descendência de Davi, e que segundo o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 3:4. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi conforme o Evangelho que prego. Segundo Timóteo 2:8. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. 1 Coríntios 15:13-7. Essas aparições, conforme descritas neste credo, incluem as aparições aos seguidores mais proeminentes de Jesus, e posteriormente, a Igreja de Jerusalém, incluindo Tiago, o irmão de Jesus, e os apóstolos, mencionando especificamente Pedro, Cefas. O credo também menciona aparições a indivíduos não nomeados, como se a ressurreição tocasse a todos, conhecidos e desconhecidos. Grandes estudiosos, como Hans von Campenhausen e A. M. Hunter, argumentaram separadamente que o texto deste credo atende a rigorosos padrões de historicidade e confiabilidade, como se a própria história testemunhasse a verdade da ressurreição. Ao refletirmos sobre esses antigos testemunhos, que possamos encontrar a riqueza da fé depositada pelos primeiros cristãos. A crença inconfundível deles na ressurreição de Jesus continua a inspirar e guiar incontáveis fiéis em todo o mundo, como uma luz que brilha na escuridão. Que esses registros históricos aprofundem nossa compreensão e fortaleçam nossa fé no legado duradouro da ressurreição de Cristo, assim como a fé move montanhas e nos transforma a cada Páscoa.